Pronto, obrigado quem me avisou aí. Ah, bom, a gente vai falar sobre mecânica do fluidos, que na área de vocês isso é uma coisa importante, tá? Vários sistemas biológicos, principalmente propriedade da água, é, tem bastante a ver com as coisas de fluido, tá? Só que de um modo geral, bom, ela é extensa. A gente vai ter que usar 2 aulas para cobrir esse tema aqui. Eu vou começar, vou fazer o seguinte, eu não consegui, essas aulas eu não tinha em slides prontos. Então eu fiz aqui, eu fiz à mão mesmo, tá? Bom, o que é um fluido? Primeiramente, para a gente definir esse conceito. Existem 2 fluidos, né? Que ele é o estado gasoso ou estado líquido. Qual que é a diferença entre esses dois, né? A diferença básica está na interação entre as moléculas. Então, num gás, elas têm pouca interação e ela preenche o recipiente, tá? Tem que conter, o gás vai se distribuir no volume do recipiente. E ele é bastante compressível, ou seja, tem aquela relação de pressão e volume e temperatura dos gases ideais. Então, você diminui o volume, você aumenta a pressão e essa variação é relativamente grande, tá? Um líquido, a diferença é que ele tem uma maior interação entre as moléculas. Essa maior interação significa uma maior densidade também, e o fato de que o volume, você nem sempre você define o volume dele, tá? As forças internas entre as moléculas do líquido também contribuem na definição do volume. E ele é pouco compressível. Então você pode aplicar uma pressão, a variação do volume vai ser pequena. E tem também o efeito da gravidade. Por exemplo, se eu tenho, aqui eu desenhei um pequeno volume de gás, né? Suponha que ele esteja contido no recipiente, sem efeito da gravidade. Aí eu abro esse recipiente, ele vai se dispersar e se expande, tá? Na verdade, não depende se tem ou não gravidade. O líquido é diferente. Se você põe um líquido num frasco, na presença da gravidade, a força da gravidade faz ele se moldar ao volume e a superfície fica perpendicular ao campo gravitacional, tá? Mantendo o mesmo nível. Se eu tiro a gravidade, a força interna faz com que ele se molde, se atraia igualmente em relação ao centro de massa e toma uma forma mais esférica. Ele não vai se dispersar como um gás. Então, basicamente é isso. São 2 fluidos, mas um tem maior interação entre as moléculas, tem uma força entre as moléculas. No gás, não. A única força que tem no gás é a colisão que elas têm uma com a outra, mas não tem uma atração entre elas, tá? Só que mesmo o gás, ele pode ser contido em casos em que com um gradiente de pressão. Então esse é o caso, por exemplo, da atmosfera, né? E que você tem o quê? Você tem o gás em torno da atmosfera, desculpa, o gás da atmosfera em torno da Terra, atraído pelo campo gravitacional. E esse campo produz o quê? Ele produz um gradiente de pressão num gás que está em equilíbrio. Então aí vem várias relações
que a gente pode calcular de como prever a variação da densidade, por exemplo, e da pressão quando se sobe na atmosfera. Então, uma ideia simples de fazer isso é, por exemplo, você pega uma coluna de ar. Então, lateralmente, se você desconsidera perturbações da atmosfera, vento, diferença térmica, tal, imagina a atmosfera numa temperatura só, você não tem força lateral a uma certa altura que você vai. Então, você vai ter a força gravitacional agindo em cima, você tem um peso que comprime esse gás e ele vai aumentando a densidade que conforme vai ficando próximo do solo. E a pressão vai aumentando também. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo disso para ver que mais que a gente pode derivar a partir disso? Só que eu vou começar com o efeito da atmosfera. A atmosfera tem a diferença de que a densidade varia com a altura. No caso da água, a mesma conta que a gente vai fazer serve para a água. Só que a água é um líquido que a densidade varia muito pouco, porque ele tem pouca compressibilidade. Então, a conta que a gente vai fazer vale tanto para um caso da atmosfera terrestre, onde a densidade varia, e também no caso da água. Então, a gente vai conseguir calcular a pressão em função da altura, tanto descendo em profundidade no mar, como subindo na atmosfera. Isso é o conceito de pressão hidrostática. E o que eu estou mostrando aqui? Esse pequeno volume A, de área A aqui, ΔM, altura ΔZ, é essa seção que está aqui, ó. Essa seção transversal aqui, eu cortei ela, estou colocando ela aqui. Então, ela está em equilíbrio, né? Ela não está se movendo nem para baixo, nem para cima, nem para os lados. Logicamente, você tem um equilíbrio de forças aí. Então, a força em cima dela, eu estou chamando de força linha, na altura Z mais um ΔZ. Embaixo eu tenho uma força Z agindo, que põe isso em equilíbrio. Só que entre a parte de cima e a de baixo, eu tenho o peso dessa quantidade de massa que está compreendida nesse pequeno volume aí. Lateralmente, né, como a uma mesma altura, ela não tem deslocamento lateral, a atmosfera, né, devido à gravidade. Ela vai ter devido a outros fatores, mas não devido à gravidade. Então, essas forças resultantes na lateral são nulas. A equação de força na vertical, ela fica assim, ó. O F agindo embaixo dessa quantidade de massa aqui, que é o F em Z, mais o agindo em cima, e mais o peso tem que se anular. Tá? Então, eu estou pegando como referência esse ponto aqui, ó, essa parte de baixo aqui. Estou fazendo o balanço de forças nessa altura Z aqui. Ó. É a força em Z, ela tem mais a força que tinha acima do elemento de massa e mais o peso desse elemento de massa. Bom, o peso é a quantidade de massa vezes a gravidade. Aqui eu estou pondo vetorialmente, né? Então é menos Z, que é para baixo, e o Z positivo é para cima. A densidade em função de Z é essa quantidade de massa dividido pelo volume. O volume é a área A, que é essa aqui, vezes o ΔZ. Então isso aqui dá o volume dessa cilindro aqui, ó, dividido pela massa. Então a quantidade de massa é a densidade na altura Z vezes a área vezes o ΔZ. Aí é só substituir nessa equação que estava aqui. Substituindo ela, o que eu tenho? O peso, as três forças que estão aqui, né? Quem que é a força, o delta E, a força peso eu já calculei. Né?
Agora, quem que é o F', a força que está indo em cima? É a pressão naquela altura, tá? Que é a pressão na altura Z mais ΔZ, vezes a área, que a força é a pressão vezes a área, apontando para baixo, então na direção menos G chapéu. E o F em Z é a pressão em Z mais a área, só que ela aponta para cima. E aí a gente monta o peso, é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume para baixo, a força F' também para baixo e a força F para cima. E isso tem que dar zero. Então aqui a gente corta a área, que é comum para todos os termos, né? O sinal é simplesmente para cima e para baixo, então eu posso cortar a direção mantendo os sinais. Isso vai ficar que a densidade vezes a gravidade é igual a menos a diferença de pressão dividido por ΔZ. Se vocês lembrarem, essa daqui ó, é a definição de derivada. Para um ΔZ muito pequeno, esse termo que está entre conchetes aqui, ele representa a derivada da pressão em relação à altura. Então eu posso escrever que a densidade em função de Z vezes a gravidade é igual a menos a derivada da pressão em relação a Z, no ponto Z, onde eu tenho a densidade naquele ponto ali. Outro modo de escrever isso é que a variação da pressão é menos a gravidade vezes a densidade vezes o dz. Estou escrevendo o que eu estou observando, ou essas deduções que eu fiz aqui, para variações pequenas de pressão e densidade. Desculpa, e altura. Variação pequena de pressão e altura. Se o Z é constante, aí eu posso fazer, não preciso fazer de forma diferencial. Mas no caso da gravidade, como ela vai variando com a altura, eu preciso fazer de forma diferencial. E depois eu vou mostrar a solução. Mas primeiro, vamos fazer a solução no caso da gravidade, da densidade constante. Que aí o fluido que nós estamos falando pode ser a água, por exemplo. Que a densidade varia muito pouco com pressão e temperatura. Então, o ρ da água em função da altura é uma constante. E se a gente assumir que essa densidade é praticamente constante desde a superfície do oceano até no fundo do oceano, isso vai dar mais ou menos, se eu não estou enganado, o ponto mais fundo do oceano é uns 2 quilômetros de profundidade. Então a gente tem como calcular, numa boa aproximação, a pressão, a variação da pressão conforme a gente vai fazendo um mergulho. Tá? E fica simplesmente essa fórmula. Ó. A variação da pressão, e como o ρ é constante, eu não preciso fazer ela uma integração naquilo ali, né? Naquela expressão diferencial, eu posso pôr variações mesmo. Então fica uma diferença de pressão, é o P menos o P0, que eu posso fazer em relação à superfície, ó, P0 seria a pressão na superfície, aí eu vou descer um ΔZ, qual que vai ser a pressão aqui embaixo? Mas eu posso fazer entre qualquer dois pontos, tá? Então a variação da pressão é menos a força da gravidade, a densidade e a variação da altura. O menos aqui tem a ver com a variação ΔZ. Tá? Como a gente, a hora que ele deduziu essa relaçãozinha, a gente assumiu que o Z era para cima, né? Se afastando da superfície da Terra. Então aqui ficou esse sinal de menos aqui. Bom, se eu pegar ó, um ΔZ de 10 metros, negativo, que eu vou descer abaixo da superfície, 10 metros. Qual que vai ser a variação da pressão? Então eu ponho a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, densidade da água, 1 grama por centímetros cúbicos, mas no sistema internacional eu vou escrever como 10 mil quilos por metro cúbico.
e o ΔZ menos 10 metros. Então, eu ponho aqui, ó, eu vou ter 9,8 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Que isso é bem próximo, tá? Se eu arredondo isso aqui para 10, né, eu vou ter 10 a quinta, 10 a, se eu arredondar para 10 aqui, simplesmente aumento uma ordem aqui, vai ficar 10 a quinta, né? Newtons por metro quadrado, que é praticamente uma atmosfera. Uma atmosfera é 100 mil newton por metro quadrado. Então, isso quer dizer que, a hora que eu faço um mergulho, a cada 10 metros que eu desço de profundidade, aumenta uma atmosfera a pressão que eu estou submetido a ela. Um exemplo interessante que você vê isso escrito, que usa essa relação diretamente, é a hora que você compra um relógio. Por exemplo, você vai comprar um relógio de pulso, todos eles, no verso dele está escrito 1, 5 ou 10 ATM ou algum outro número. Esse em 1, 5 ou 10 ATM está associado com a profundidade com que aquela vedação a hora que eles construíram a caixinha do relógio, a vedação com as borrachinhas que eles usaram ali, ela suporta até, por exemplo, 1 ATM, até 10 metros de profundidade, 5 ATM até 50 metros de profundidade e 10 ATM até 100 metros de profundidade. Então, é exatamente essa relaçãozinha que eles usam para especificar a, a vedação do relógio. Uma hora que a gente olha, agora se a gente olhar para a atmosfera terrestre, né? Não, antes de falar nisso, eu vou falar das definições de pressão. A gente não usa, principalmente quando a gente começa a trabalhar coisas que não é, outras áreas que não é só a física, começa com ciências da atmosfera, ciências biológicas, muitas vezes se usa outras unidades de pressão. Então, vou falar um pouquinho aqui da milímetros de Hg, ou a medida de pressão por coluna de um líquido. O que a gente tem aqui é o seguinte, eu tenho uma superfície de um líquido e eu coloco um tubo, um cano vedado em cima, com vácuo dentro, sem pressão atmosférica. A hora que eu encostar aqui, a quantidade de líquido que vai subir por esse cano, ele vai subindo até a pressão, até o peso dele produzir uma força igual à pressão atmosférica. Então, a gente vai usar essa relação que a gente deduziu. Aqui, ó, por exemplo, se eu quero fazer uma medida de pressão em termos de milímetros de mercúrio, se a gente sabe que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, a gente pode escrever que a variação de pressão produzida por uma coluna de mercúrio de altura ΔZ, que aqui no desenho eu pus H, né, é dada por essa relação aqui. Tá? Então, o ΔZ aqui, ele vai ficar a pressão, né? Por exemplo, aqui em cima é zero. Então, esse peso aqui vai ter que chegar a 1 atm. Então, a variação de pressão é de zero aqui de cima, onde não tem gás, não tem nada aqui, né? É vácuo, até a pressão de 1 atm aqui embaixo. Aí eu estou descendo no Z. Né? Então, por isso que tem o sinal do menos aqui. Mas desprezando o sinal do menos, se eu quero ir para cima, né? E, vocês entenderam, ó, daqui para cá a pressão aumenta nesse caso, tá? E não diminui, por isso que o menos aqui some. Então, ó, o ΔZ vai ficar a pressão de 1 atm, que seria 1 vezes 10 a 5 Pascal, dividido pela aceleração da gravidade e a densidade do mercúrio. É aí que parece aquele famoso que é 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de 1 atm
equivale a 760 milímetros de mercúrio que sai dessa conta aqui. Se eu fizesse para a água, a densidade da água é 13,6 vezes menor, né? É que aqui está 1.000 quilos por metro cúbico. E aqui estava em gramas, né? Por centímetro cúbico. Se eu coloco para quilos por metro cúbico aqui, vai ficar 13.600 quilos por metro cúbico, se fosse de mercúrio. Tá? Mas a diferença de densidade é esse 13,6. Então, se eu troco a densidade por isso aqui, a coluna de água teria que ser 13,6 vezes maior, que vai dar 10,3 metros. Então é isso que eu estou pondo. Eu simplesmente usei aquela relação de pressão e altura. Então você tem a variação da pressão é simplesmente a gravidade vezes a densidade vezes a altura. Então, se eu quero produzir uma pressão de 1 atm para igualar aqui o líquido ficar em equilíbrio, de mercúrio eu preciso de 760 milímetros e de água eu precisaria de 10,3 metros para fazer isso. Se eu estou no... Agora, sim, a gente está na atmosfera a 1 atm. E tem uma coluna enorme de ar em cima da gente. E a gente... Eu acho que a maioria das pessoas nunca para pensar o que 1 atm significa em termos de peso por metro quadrado. Tá? Então, se eu pego em volta do meu corpo e traço uma área de 1 por 1 metro, a massa que tem em cima da minha cabeça, se eu for fazer essa conta aqui, ó, que para dar essa pressão, ó, isso aqui é newtons, né? Para dar isso de newtons vezes G, eu tenho, aqui é 10 a quinta, né? Então tem, o G é quase 10, então eu preciso de 10 a quarta quilos por metro quadrado. Ou seja, numa área de 10, de 1 metro quadrado, eu tenho 10 toneladas de ar em cima dessa área. Esse é o peso da atmosfera por metro quadrado. Bom, que é a pressão que a gente está acostumado na superfície da Terra. Bom, modos de se medir pressão. Você pode medir pressão relativa também. Porque ali, naquele exemplo ali, eu estou medindo a pressão absoluta da atmosfera. Se eu quero medir pressão relativa, por exemplo, eu tenho um ambiente que tem uma pressão, aí eu tenho um frasco fechado com uma pressão lá dentro. Eu quero fazer uma medida dessa pressão. Um jeito, existem 1000 maneiras de você fazer um dispositivo que funciona com o princípio de diferença de força produzido por diferença de pressão. Um dos exemplos mais simples é esse aqui. Você tem uma pressão aqui dentro e você tem um capilar com um fluido. Se esse fluido está em equilíbrio, significa que a pressão nessa área é a mesma que a pressão nessa daqui. Oh, desculpa. A força, a pressão, a diferença de pressão é igual. Só que aqui eu tenho uma atmosfera e aqui eu tenho uma pressão maior. Só que eu tenho que levar em conta a diferença de pressão produzida pela diferença de altura do líquido. Em outras palavras, se aqui eu tiro esse vidro, esse frasco daqui, que eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, o nível do líquido seria o mesmo dos dois lados. A diferença de altura deles, em relação à direção do campo gravitacional, é produzido pela diferença de pressão. Então, aqui ó, a minha diferença de altura eu marquei com esse H. Aí, dependendo da densidade do líquido, eu vou ter a minha diferença de pressão. Então, suponha que eu pego um frasco, faço esse caninho desse jeito que está aqui, e aqueço um pouco aqui, mantenho ele a uma temperatura mais alta. Eu vou aumentar a pressão, que está aqui.
E a diferença de pressão eu vou medir diretamente pela diferença de altura do líquido. Então, ó, se for água, vamos supor que eu tenho 1 centímetro de diferença na altura. Se eu tiver água, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a diferença de pressão, e aqui eu posso pôr tudo em gramas por centímetro, tá? Porque os centímetros vão se cancelar aqui. Não, depois eu converto. Bom, aqui eu fiz a conta em centímetros, mas no fim eu mostrei por Newton por metro quadrado. Tá? Então, a força da gravidade em centímetros por segundo ficou 980 vezes 1 grama por 1 centímetro. Então, aí depois eu converto, dava 98 newtons por metro quadrado. Esse 98 newtons por metro quadrado é aproximadamente 100 newtons por metro quadrado, que é mais ou menos 1 milésimo da pressão atmosférica. Então, essa variação de pressão é 0,001 atm. Tá? Porque se fosse 10 a quinta aqui seria 1 atm, como é 10 a segunda, então deu uma diferença de 1000. Então, eu tenho 1 milésimo da pressão atmosférica, ou uma variação de 0,01%. Tá? Então, por exemplo, a água, para mim fazer um desnível de 1 centímetro, implica que eu tenho 1 milésimo de atmosfera de diferença de pressão. Só para vocês terem uma referência, a pressão dentro do olho. Como é que isso aqui fosse o olho se fizesse um mecanismo para medir a pressão? Não sei como é medido, para falar a verdade. Se isso fosse um furinho no seu olho e um negócio aqui para medir, você estaria a pressão lá dentro, que seria o delta P aqui, né? Seria em torno tem que estar, né, o normal, entre 13 e 28 milímetros de mercúrio. A pessoa que tem glaucoma, essa pressão já está lá em torno de 70 milímetros de Hg. 760 milímetros de mercúrio é uma atmosfera, então 70, se fosse 76 aqui, seria 0,1 atm. Tá? Então essa diferença de pressão aqui, ó, é 100 vezes essa daqui. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, dentro da pressão do olho de uma pessoa que tem glaucoma, essa coluninha de água aqui, em vez de 1 centímetro, seria vezes 100, seria 1 metro de altura. Tá? Vocês têm uma ideia mais intuitiva do que é essas diferenças de pressão em um modo de você medir ela. Bom, outra coisa que a gente costuma falar, isso aqui é uma coisa bem simples, acho que é até coisa de colégio, mas já que eu estou falando, é bom eu falar isso daqui, né? Que é o seguinte, quando você tem diferentes áreas, você tem diferença de força, porque no líquido a pressão tem que se manter. Você, aqui tem uma pequena diferença na pressão devido à altura, mas se você não leva isso em conta, você vai estar vendo o quê? Essa diferença de pressão é pequena, você faz uma força, suponha que elas estariam no mesmo nível aqui. Só que uma área é muito pequena, então faço uma força, a pressão é a força dividido por área, e dentro do líquido essa pressão se mantém. Vai ser igual a força dividida pela outra área. Olha lá. Então, se as áreas são diferentes, as forças são diferentes. Se eu escrevo a área em função do diâmetro, a razão das áreas seria o quadrado, a razão dos diâmetros elevado ao quadrado. Então, a força naquela que tem área maior
ela aumenta com o quadrado da diferença de raio, de diâmetro, ou de raio também. Então, teria isso, ó. Por exemplo, ó, se esse diâmetro mais fininho tem 10 milímetros e esse diâmetro mais grosso tem 80, eu aplico uma força de 5 quilos aqui, ó, 5 kg força aqui, ó. Essa razão, ó, D2 sobre D1 vai dar 8, ao quadrado 64. Então, eu vou aumentar 64 vezes a força. Então, aqui do outro lado, eu estaria tendo uma força de 320 quilos. É isso que usa, por exemplo, em sistemas hidráulicos. É guincho hidráulico, é macaco hidráulico para levantar o carro. Usa exatamente isso. Você tem um compressor injetando óleo com pressão dentro de um pistão. Então, a pressão de entrada é uma área muito pequena, mas o pistão é bem mais grosso. Então, ele consegue, por exemplo, aplicando uma pequena força de 5, levantar, por exemplo, o carro que pesa bem mais, acho que até mais do que 320. Bom, aí você fala, mas espera aí, mas eu estou produzindo energia a hora que eu faço esse tipo de coisa? Não estou. A gente pode usar por exemplo, o volume tem que se manter, né? Porque se a pressão está mantida, significa que o volume está mantido. E ou seja, você não tem variação do volume. Então, se eu diminuo um pouquinho aqui, para esse volume aqui, para esse aumentar, o deslocamento vai ser menor. Aí, se eu uso que o volume está constante, né? O deslocamento é o inverso, é a razão das áreas, mas inverso. Então, o que tem a área menor desloca mais do que tem a área maior. Se eu for olhar o trabalho que essas forças fazem, eu tenho que fazer o quê? Olha, a força 2 aqui é a força vezes o deslocamento, que é o trabalho. Se eu escrevo a força e o deslocamento em função da força e deslocamento 1, do lado mais estreito, né? Eu vou ter que a força vai ser a área 2 sobre a área 1, o deslocamento vai ser a área 1 sobre a área 2, eles se cancelam e eu fico que o trabalho é igual. Tá? Então, eu tenho menos força, o deslocamento é maior, eu tenho mais força, o deslocamento é menor, mas o trabalho é o mesmo. Ou seja, eu não estou criando energia e nem sumindo com energia. Hora que eu uso sistemas hidráulicos, tá? Para fazer força. Ah, aqui tem a parte do empuxo agora. Vamos ver se consigo falar devagarinho isso daqui. Imagina que eu estou dentro de um fluido e eu tenho um corpo lá dentro com uma densidade diferente. Então, eu tenho um corpo com uma densidade ρc, que é do corpo, e ele está imerso num fluido de densidade ρf. Então, para fazer a conta, a gente define um cilindro aqui, né? Uma área A e uma altura H. A força do empuxo não é uma força que depende da densidade do corpo. Ela depende simplesmente do volume. Como que a gente mostra isso? Ó, aqui eu tenho a força 1, a força F' que está atuando em cima, que é o peso do fluido aqui em cima. Agora, eu descendo aqui embaixo, eu tenho a força que o fluido está fazendo nessa parte aqui. Se aqui a densidade do corpo fosse igual ao do fluido, eu tenho essa diferença de peso agindo aqui. Tá? Bom, vamos ver pela diferença de pressão. Qual que é a pressão aqui em cima? Eu tenho a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. A do fluido, esquecendo o peso do corpo, né? Eu tenho só o peso do fluido aqui, eu sei calcular quanto vale isso. Então, a diferença de pressão
é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura, o Hzinho aqui, a diferença de altura. Isso é que a gente deduziu na hora que eu estou me movendo num fluido com densidade constante. Então, a força do empuxo, ela seria a diferença de pressão vezes a área, mas a hora que eu multiplico a área aqui, que fica vezes a altura, eu tenho o volume. Então, eu fico que essa força do empuxo é a densidade do fluido vezes o G, vezes o volume do corpo que está lá dentro. Vocês estão vendo que a força do empuxo simplesmente depende do volume do corpo que está dentro do fluido. Tá? Agora, se o corpo que está aqui ele vai subir ou descer, depende do peso dele. Então eu ponho o peso do corpo. É a densidade do corpo vezes a gravidade vezes o volume. A força resultante, que é a soma das duas, é o peso mais o empuxo. Então a força de empuxo é essa daqui. Agora eu vou pôr vetorialmente, né? Para ter o sentido, se vai para baixo ou vai para cima. Eu tenho a densidade do fluido, a gravidade vezes o volume. O empuxo é para cima. Por quê? Porque a força aqui embaixo é maior. Tá? Porque tem essa diferença de altura, a pressão aqui nesse nível é maior, então essa força para cima é maior. O peso. O peso está para baixo, né? É a densidade do corpo vezes a gravidade vezes o volume. O volume vezes a densidade é o peso, é a massa do corpo, né? Então tem o G, só que ele aponta para baixo. Na hora que eu somo as duas aqui, eu tenho a diferença. E essa diferença está me dando o quê? Se o corpo vai subir ou vai descer. Então a direção Z está aqui, né? Mostrando que o sentido positivo é para cima. Se a densidade do fluido é maior, o corpo sobe. Se a densidade do fluido é menor, o corpo desce. Que é bem óbvio isso, né? Que a gente está cansado de saber. Então você pega uma bola cheia de ar, você põe na água, ela quer subir. Você pega uma bola, você enche de uma substância mais pesada que a água, enche, sei lá, de mercúrio, ela vai afundar, entendeu? Nada de surpreendente. A única coisa a lembrar é essa relação, né? Que o empuxo é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do corpo. E aí isso é, por exemplo, a gente vai aplicar no caso de uma coisa que não está totalmente imersa. Como é que fica isso? Porque aqui eu estou falando do volume do corpo, se eu tenho o corpo totalmente imerso. Agora, se eu não tenho ele totalmente imerso, eu tenho que prestar atenção no o quanto dele está imerso, o quanto que eu vou precisar imergir do volume para fazer o equilíbrio de forças e o corpo não afundar totalmente. Tá? Então vamos ver, ó, a gente pôs VC como volume do corpo, pôs o volume imerso VI, a força resultante, a força de empuxo, mais o peso. Então a força de empuxo é a densidade do fluido, a gravidade, e aqui sim o volume que é imerso. Porque é só ele que está produzindo o deslocamento do fluido. Mas o peso é o volume total do corpo. Então aqui eu tenho a diferença entre a densidade do fluido vezes o volume imerso e a densidade do corpo vezes o volume do corpo, que dá essa diferença aqui. Ó. Então, por exemplo, eu tenho um barco, né? O volume imerso é que produz um empuxo que contrabalança o peso total dele. Se for ver o iceberg, que é o gelo. Como o gelo e a água têm uma diferença de densidade pequena, o gelo não flutua totalmente
e também não afunda totalmente, porque ele é um pouquinho mais leve. Mas ele só fica com uma pontinha fora d'água. O gelo tem essa densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. A água do mar tem uma densidade que que seria o fluido nesse caso, que é um pouquinho maior, 1,03 gramas por centímetro cúbico. Para a força resultante ser nula, ou seja, esse iceberg parar de afundar, a densidade do fluido vezes o volume imerso tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, o volume imerso fica sendo a razão das densidades vezes o volume do corpo. Então, aqui já dá 0,92 como volume essa razão de densidade aqui. Como o do fluido é maior, isso aqui dá um valor menor do que 1, né? É 0,89, 0,893. Essa é a fração. Corresponde a 89,3 do volume do corpo. Então, no iceberg, o que a gente tem é exatamente isso, né? A gente tem só a pontinha de fora, que corresponde a 11%, aproximadamente, do volume total do iceberg. Aqui. É por isso que a gente fala, quando está falando, começa a descobrir alguma falcatrua por aí o pessoal fala, isso é só a ponta do iceberg. Porque o resto está tudo embaixo que ninguém vê, né? Bom, fazer uma revisãozinha rápida de umas coisas aqui, para que vocês não façam confusão na hora de resolver. A gente tem, a gente conhece a relação dos gases perfeitos, né? O PV igual a nRT. Então, a gente tem uma condição inicial dada. Se eu conheço uma condição inicial, que é a pressão, o volume e a temperatura, e eu não estou mudando o número de mols, né? O N está constante, eu uso essa relação para encontrar alguma condição final que eu tenha mais dificuldade de medir. Por exemplo, suponha que eu consigo medir o volume final e a temperatura. Aí eu posso usar essa relaçãozinha para medir a pressão. Então, como o NR é uma constante, eu tenho essa relação entre PA sobre TA, PB sobre TB. O único cuidado que precisa ter nessa relação é que enquanto a pressão e o volume você pode usar a unidade que lhe convir, a temperatura não, precisa ser em Kelvin. Por quê? Se eu faço a razão de volume, eu posso pôr litro ou metro cúbico, desde que seja igual nos dois, né? Aí eu uso a pressão em ATM, eu vou ter a pressão final em ATM. Se eu pôr em Pascal, eu vou ter em Pascal, tanto faz. Mas a razão das temperaturas, se eu pôr como a escala Kelvin para Celsius não é uma constante de proporcionalidade, mas sim a adição de um número, isso faz diferença. Então, se eu fizer a razão de 27 com 17, é bem diferente de 300 e 290, que vai dar essas somas aqui. Nesse caso aqui, nessa questão de ilustrativa, eu tinha a pressão de 10 atm, o volume era 100 litros, numa temperatura de 17 graus. Aí eu aumentei a temperatura para 27 graus, o volume foi para 80 litros. Né? O porquê que diminuiu, eu não sei. Qual que vai ser a pressão nessas condições? Então eu tenho que esse aumento de pressão e essa diminuição de volume, não, esse aumento de temperatura e diminuição de volume aumentou a pressão para 12,9 atm. Então é só uma aplicação direta dessa expressão do gases ideais
Só tomando cuidado com a unidade que usa na temperatura, tá? Bom, vamos calcular, usar isso aí para calcular uma coisa que é bom ter de memória, ser fácil lembrar, que é o volume de um mol. Só que esse volume de um mol depende da temperatura que eu estou. Então, se eu a 0 graus Celsius, que seria 273 Kelvin, a pressão de 1 atm, um mol de gás ocupa 22,4 litros. Isso saiu do seguinte, ó, V é nRT sobre P, o N é 1, o R, constante do gases, tem esse valor aqui, 273 dividido pela pressão, que é uma atmosfera, que vale esse numerão aqui em Pascal. Vai dar isso aqui, aí eu passo para ali, multiplico por 1000 para passar para litro, tem esse 22,4. Só que nem você está falando no ar. O ar não é um gás simples, você tem vários gases. Por exemplo, a gente respira. A gente está inalando nitrogênio e oxigênio, mas o que é importante para a nossa respiração é o oxigênio. Por exemplo, imagina que você está trabalhando num ambiente de laboratório, que você tem um fluxo de nitrogênio em temperatura criogênica, né, que é do nitrogênio líquido, para alguma coisa como preservação de amostra. E o espaço que você está, ele vai se enchendo de nitrogênio. Isso é uma coisa que precisa prestar atenção, é uma coisa de segurança até, porque se você não ventilar essa sala, a quantidade de oxigênio vai diminuindo lá dentro. Aí você entra, você respira, mas você não vai fazer troca gasosa nenhuma, oxigenação do sangue. Você nem tem mais oxigênio. Então você pode desmaiar, nem sabe por quê. Que se ninguém te tirar lá dentro, você pode até morrer. Dentro de uma... Se você tiver uma sala em que o nitrogênio, você tem quase só nitrogênio lá dentro. Então, aí que vem o conceito de pressão parcial. Você tem nitrogênio e oxigênio, mas o nosso pulmão, para fazer a troca, ele está acostumado, está preparado para uma pressão parcial de oxigênio, que é diretamente ligado com a quantidade de oxigênio que você tem. Então, ó, pressão parcial. Se eu tenho um gás composto, significa que eu tenho diferentes frações molares de diferentes gases. O número total que tem aqui de mols é a soma de todos eles. A equação dos gases eu aplico nessa condição. Então, aqui é o número total de moles, ela vale para isso. A gente pode aplicar para o ar. Vale isso aqui. O que aparece aqui é o N, o número de moles. Aí RT sobre V. Se eu tenho um volume fixo, eu começo a ter o mesmo volume para todos os gases. Né? Eu tenho um ambiente, um volume definido e diversos gases lá dentro. O N, e aqui a fração molar de cada um, o número de mols, não é fração molar, número de mols de cada um desses gases, produz a fração parcial, que está aqui. Por quê? Eu só estou somando. A equação dos gases vale para o número total, que é uma soma. Então, se eu separo essa soma, eu vou ter a pressão de cada um dos gases. Tá? Então, a fração da pressão parcial de cada um deles em relação à total é igual à fração de mols em relação ao número de moles total. Não sei se vocês entenderam bem, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, o ar. Eu tenho 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio.
Se a pressão é 1 atmosfera, a pressão parcial de cada um vai ser: do oxigênio é 0,21 atm, do nitrogênio 0,78 atm e do argônio 0,21 atm. Se eu estou dando essas frações em termos de fração molar. Ou seja, a fração de moles é exatamente a fração a contribuição da pressão parcial de cada um deles. Então, ó, vamos pegar 1 metro cúbico. A gente calculou que 1 metro cúbico a zero, a temperatura 0 graus Celsius, ocupa 22, não, desculpa, 1 mol ocupa 22,4 litros. Se eu pego 1 metro cúbico, que são 1.000 litros, dividido por 22,4, lá dentro desse volume eu vou ter 44,64 mols. A fração molar que eu vou ter vai ser esse número vezes 0,78, vai dar o número de mols do N2. Aí o mol do N2 é 28 gramas por mol. Aí eu multiplico por isso aqui, eu vou ter 974,9 gramas. Essa é a massa de N2, de nitrogênio, do gás nitrogênio, dentro de 1 metro cúbico de ar. O de oxigênio eu faço a mesma conta, só que eu multiplico por 0,21 por 44,6 aqui, e eu vou ter 9,37 mols. A massa molar do oxigênio é 32, então eu vou ter praticamente 300 gramas de oxigênio lá dentro. O do argônio é 0,01 vezes isso, então vai dar 0,45 mols. A massa do argônio, acho que é 40, né? Então esse número vezes 40 vai dar 17,98 gramas. Esse aqui é o peso do ar por metro cúbico. Isso me dá a densidade do ar. Tá? Então aparece aqui 1,293 quilos por metro cúbico. Na última aula a gente estava falando de velocidade do som no ar, só que a gente usou 1,2. Esse é o efeito da temperatura, que a gente fez velocidade do som a 20 graus Celsius e usou 1,2 quilos por metro cúbico. Então, se eu estou na temperatura 0 graus, a densidade é quase 1,3. Se eu refaço a conta, aonde eu calculei o número de mols, o volume molar, ou seja, qual o volume ocupado por 1 mol de ar, por 1 mol de qualquer gás, na verdade. A 20 graus Celsius, isso daria 24 litros. Então, se eu recalculo a densidade do ar, eu tenho que multiplicar por 22,4 litros e dividir por 24. Aí vai dar 1,207 quilos. É isso que as continhas que a gente faz para entender que a pressão parcial ela está diretamente relacionada com o número de mols daquele gás e a partir daí se determina a massa desse gás presente num dado volume. Agora entra uma parte bem interessante aqui. Nossa, já estou aqui. Ixi, a aula vai acabar cedo. Estou quase na última já. Bom, quem sabe eu continuo com a outra. Bom, se a gente pega a transição da água, como é que ela se comporta? Ela é um gás que segue essa relaçãozinha do PV igual a nRT quando eu estou em temperatura acima de 100 graus Celsius.
dependendo da pressão, né? Logicamente. Então, quando a água está na forma de vapor, ela obedece essas isotérmicas aqui, ó. O que é uma isotérmica? Eu tenho uma temperatura constante, então a pressão ela varia com o inverso do volume. Então, é essas linhas que estão mais altas aqui, ó, de temperatura maior. A hora que a temperatura diminui até um certo ponto, que é a chamada de temperatura crítica, eu deixo de ter só gás em função da relação pressão e volume. Porque aqui em cima, nessa região de cima aqui, ó, essas temperaturas de 1 a 4, da parte A aqui, eu posso variar bastante o volume, a pressão varia também, né? Mas eu estou sempre gás. Só que a hora que eu chego numa certa temperatura crítica, para cada numa certa temperatura crítica, o que acontece? Acima dessa temperatura, eu só tenho gás nesse gráfico na relação de pressão com volume. Mas abaixo dessa temperatura, acontece uma coisa interessante. Eu tenho gás, mas chegou a uma certa pressão, eu começo a formar líquido lá dentro. E aí, se eu for diminuindo o volume, a pressão não aumenta. Aumenta a quantidade de líquido. Até tudo virar líquido. E aí que a pressão aumenta. Aí, como o líquido ele tem pouca compressibilidade, a pressão aumenta rápido. Ó, aqui eu fiz um desenho aqui em cima, vamos ver se ajuda. Eu estou numa temperatura menor que a temperatura crítica. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa temperatura 2 aqui embaixo. Então, eu estou nessa região aqui, só tenho vapor. E aqui eu tenho um gás. Aí eu vou comprimindo isso daqui. Eu vou abaixando esse êmbolo aqui. Com isso, eu estou diminuindo o volume, então estou seguindo nessa direção aqui, ó. Até que uma hora eu observo que eu começo a formar água lá dentro. O gás está se liquefazendo. Aqui. Nesse ponto que ela começa a formar água, a pressão não sobe mais. E essa é chamada pressão de saturação. Aí eu posso ir diminuindo o volume. Ó, a pressão está reta aqui, ó, ela está constante. Ó. Aqui. Eu não estou mais comprimindo o gás. As moléculas de gás elas se mantêm com uma mesma densidade ali, né? Mas elas tá virando água. Elas estão se liquefazendo lá dentro para aquela pressão, até que tudo tenha virado líquido. Isso ele é muito importante para a gente entender as interações que a gente tem com o vapor de água na atmosfera. Que a gente tem dia seco, dia úmido, você transpira muito ou transpira pouco. Se você tem a sensação de estar molhado de suor ou você está com a pele seca, tudo isso tem a ver com essa propriedade, com esse diagrama aqui da água, nessa fase pressão. Esse diagrama é PV, né, que eles falam, pressão, volume da água. E aí vem duas coisas que são bem um conceito que é bem confuso e bem fácil de esquecer se você não usa sempre isso. Então, vamos definir aqui, ó, pressão de saturação. É a pressão na qual eu tenho a coexistência de água líquida e água e vapor de água, ou de um líquido qualquer, né? Eu tenho a fase líquida e a fase gasosa. Significa que eu estou na pressão de saturação para aquela temperatura. Tá? Você pode ver aqui, ó, eu mudo a temperatura, que é T1 para T2.
eu mudo a pressão no qual eu tenho essa região constante aqui de vapor e água. Então, para cada temperatura abaixo da temperatura crítica que eu for, eu tenho uma pressão de saturação. E a definição de umidade relativa vem exatamente qual a pressão parcial da água na atmosfera, dividido pela pressão de saturação. Né? Porque o ar, eu tenho vapor de água no ar. Então eu tenho a pressão parcial de vapor. Tá? Eu tenho nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e tenho água. Quanto que é essa pressão? Aqui. A hora que essa pressão parcial for igual à pressão de saturação para aquela temperatura, a água se liquefaz, começa a se liquefazer. Então é aí que eu falo, a umidade relativa é alta, a umidade relativa é baixa. Vou fazer um exemplo disso. Temperatura 20 graus Celsius. Condensação, aqui tem um cano, né? Passando um líquido, por exemplo, está numa temperatura que eu estou medindo aqui com o termômetro, a temperatura desse cano aqui, por exemplo, é 10 graus Celsius. Então, ó, eu estou numa sala com 20 graus Celsius e a temperatura desse fluido vai abaixando, eu vejo que a hora que ela chega em 10 graus, forma gotículas de água na superfície do cano. Então, a hora que esse cano está a 10 graus Celsius, eu formo condensação. Qual que é a pressão relativa aqui, desse caso? Para saber responder isso, eu preciso ter a informação, é uma tabela que existe, né? Que é a pressão de saturação em função da temperatura. Então, dado em milímetros de Hg aqui, ó, eu tenho a temperatura 40, 30, 20, 10 e 0 graus Celsius. E tenho as pressões de saturação para cada temperatura. Então, a umidade relativa, ela vai ser, se condensou em 10 graus, significa que a minha pressão parcial é 9,21. Então, pressão parcial é essa. Se a temperatura da sala era 20, então a pressão de saturação é essa aqui, que é 17,5. A razão disso vezes 100, 52,5% de umidade relativa. Entenderam como é que faz a conta? É assim. Olha, pessoal, ser sincero para vocês, eu achei que eu ia levar tanto tempo falar essa aula que a outra parte eu nem preparei. Eu achei que ia ser muita coisa, mas acabei falando em menos de uma hora. Bom, deixa eu ver. Eu tenho do ano passado, a aula do ano passado. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Há um tempinho aí. Vou parar de compartilhar aqui até eu achar outra coisa.
Eu estava procurando, mas não vai dar certo de eu falar da outra aula. A gente vai ficar por aqui mesmo hoje, tá? Vocês têm alguma pergunta a respeito da prova? Todo mundo conseguiu pôr ela lá? Tiveram alguma dificuldade ou não? Bom, tá bom. Bom, pessoal, é isso. Ó. A aula de hoje era só essa parte. Vocês querem saber da avaliação final? Estou pensando em fazer o seguinte, ó. A aula que vem, eu vou terminar essa parte aqui, que é uma parte... ela é um pouquinho mais complicada, que a gente vai mexer um pouquinho com capilaridade e viscosidade de fluidos. E, e, e aí a gente vai... Talvez a gente vai fazer uma revisão, ou tem uma parte de quântica também que a gente vai falar. Aqui. Eu acho que eu vou fazer as duas coisas na aula que vem. Eu vou terminar essa parte que é de mecânica de fluido, vou falar sobre viscosidade. Vou falar uma hora mais ou menos sobre essa parte de viscosidade e depois mais uma hora sobre quântica. Aí depois a gente faz uma revisão e na outra aula de toda a matéria. E a prova eu vou fazer ela em 2 dias. Eu vou fazer uma prova. A gente teve 3 blocos, né? A gente dividiu em lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e essas duas últimas aulas, que é essa parte de fluidos e outra que a gente não fez. Não vai ter lista, mas a gente vai fazer... Próxima aula eu vou fazer exercício sobre isso. Tá? Essas duas partes. Na verdade, eu vou fazer na revisão os exercícios. E aí eu vou fazer uma questão, uma provinha. Eu vou pôr 4 questões e vai ser 2 dias de prova, essa final, tá? Mas vai ser as questões que normalmente vocês fariam na prova presencial de 2 horas. Tá? Então vocês vão ter um dia folgado para fazer ela e outro dia para vocês fazerem o upload daquela ali. Agora vocês precisam ver se vocês querem fazer isso na segunda, começar cedo na segunda, porque se eu deixar para fazer 2 dias, vocês vão ter terça e quarta para fazer. Aí terça e quarta vocês vão estar disponível para fazer ela ou não. Né? Se fosse fazer normalmente, se fosse prova presencial, vocês teriam que fazer na segunda, aqui, à noite. Então eu vou pôr ela na segunda de manhã. Aí vocês têm a noite. Vocês trabalham, mas e se tivesse aula presencial, como é que é? Ia ter que ir até lá também. Então eu vou fazer ela de um modo rápido, que vocês vão ter a segunda noite para fazer, como se fosse o horário de aula, e o outro dia todo para fazer o upload dela. Tá? Então vai ser a partir da segunda-feira. Entendeu? Eu vou pôr ela segunda de manhã, lá para quarta vocês fazem o upload dela. Depois eu vejo a hora. Acho que eu posso pôr na hora da prova, é isso. Por segunda às 19 e tem até terça às 23 para fazer o upload dela. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Se ninguém chorar muito. Se chorar muito, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que é o jeito mais justo para fazer, tá?
Alguém está perguntando uma coisa da provinha aqui. Bom, posso pôr segunda e terça também. Eu posso pôr desde segunda de manhã até terça à noite, ou quarta de manhã também. Nós está perguntando se valia nascer da provinha 6. Nossa, Vinícius, eu não lembro. Eu preciso olhar a prova. Aqui. Você lembra o que era a pergunta? Deixa eu ver se eu acho a provinha aqui. Eu abri aqui. Não sei o que você está vendo aí, mas eu abri. Você aprende... Ó, vê se é essa assim. A amplitude delta Pmax da variação de pressão e o deslocamento máximo X das moléculas de ar no ouvido do espectador valem? É isso aí? Tá. Não entendi. Qual que é a sua dúvida? Não é isso que eu estou perguntando, se é válido ou não. Estou perguntando o valor dela. Quanto que é o valor dela? Não é se ela é válida ou não, entendeu? Eu estou perguntando o valor, a amplitude e o deslocamento, quanto que é o número dela, o valor numérico dela, é isso que eu estava perguntando. Ok? Bom, eu vou ver se eu corrijo logo isso e ponho lá. Mas acho que estava bem simples isso aí, não? Eu fiz tudo na aula, essas coisas aí. Bom, pessoal, é isso. Não sei mais o que conversar com vocês. Desculpa que a aula foi rápida. Eu achei que eu ia levar mais de 2 horas. Eu falei, não, nem vou preparar mais, senão eles vão cansar. E acabou que eu fui mais rápido do que estou acostumado a fazer. É que quando já está tudo pronto, assim, essas aulas eu costumava apresentar no quadro, né? A gente vai escrevendo, desenhando, tudo leva mais tempo. Assim é mais eficiente. Eu não sei como é que fica o lado de vocês, se vocês estão conseguindo absorver as coisas, se é melhor assim ou do outro jeito. Tá? Bom, então tá, pessoal. Boa noite para vocês aí. Tudo de bom e até semana que vem, tá?